Às vezes, quando pensamos que estamos perdidos, é exatamente o momento em que encontramos o caminho de volta para casa. Um empresário bem-sucedido acreditava que tinha tudo sob controle, até que uma tarde chuvosa mudou sua perspectiva para sempre, mostrando que algumas coincidências são, na verdade, o destino tentando corrigir nossos erros do passado. Antes de começar essa jornada emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para receber histórias tocantes todos os dias. Deixe aqui nos comentários de que cidade você está ouvindo essa história. Vou adorar saber até onde essa narrativa está chegando. E aproveite para deixar o like, que nos ajuda muito a continuar sempre trazendo novas histórias. A chuva fina que caía sobre Jundiaí naquela tarde de terça-feira transformara as ruas movimentadas do centro em um reflexo brilhante de luzes de neon e faróis de carros. Eduardo Carvalho dirigia seu Mercedes preto com a mesma precisão metódica que aplicava em todos os aspectos de sua vida aos 38 anos. Como proprietário da maior construtora da região, cada minuto de seu tempo era calculado, cada decisão pesada com a frieza de quem aprendera desde cedo que sentimentos eram luxos que um órfão não podia se dar ao luxo de cultivar. O semáforo fechou no cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Rua do Retiro, forçando-o a uma parada que considerava desnecessária. Eduardo tamborilou os dedos no volante de couro, observando distraído o movimento da calçada, quando seus olhos se fixaram em uma cena que fez seu coração disparar de forma completamente inesperada. Uma mulher estava caída no meio da rua molhada, cercada por sacolinhas plásticas espalhadas e uma pequena multidão que se formava ao redor dela. Mesmo à distância e com a chuva distorcendo sua visão, Eduardo reconheceu instantaneamente aquela silhueta. O cabelo castanho escuro, agora molhado e grudado no rosto, a forma delicada das mãos que protegiam instintivamente algo que ele demorou alguns segundos para perceber que era uma barriga arredondada. Cristiane Moura, a mesma mulher que ele havia demitido friamente de sua mansão 2 anos atrás, logo após a festa junina mais intensa de sua vida. A mesma mulher cujo sorriso tímido e olhos sinceros haviam quebrado por algumas horas todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Eduardo estacionou o carro de qualquer jeito na calçada e saiu correndo sob a chuva, seu terno italiano de R$ 3.000 encharcando-se rapidamente enquanto abria caminho entre os curiosos. Quando finalmente chegou até ela, Cristiane estava semiconsciente, uma pequena trilha de sangue escorrendo de um corte na testa, as mãos ainda protegendo a barriga em um gesto maternal que fez algo se contrair dolorosamente dentro do peito dele. Cristiane! A voz saiu mais áspera do que ele pretendia, carregada de uma urgência que não conseguia explicar. Ela abriu os olhos lentamente, demorando alguns segundos para focar nele. Quando finalmente o reconheceu, uma expressão de pânico misturado com humilhação atravessou seu rosto. Saia daqui, ela murmurou com voz fraca, tentando se afastar dele. Ninguém precisa da sua piedade. Mas Eduardo já estava se abaixando, ignorando a lama que sujava suas calças caras, e com um movimento decidido a ergueu nos braços. Ela pesava muito menos do que ele lembrava, e a fragilidade de seu corpo contrastava drasticamente com a força que ela sempre demonstrara quando trabalhava para ele. O cheiro doce de chocolate derretido e leite condensado, que sempre impregnava suas mãos, ainda estava ali, misturado agora com o aroma da chuva e o gosto metálico do sangue. "Para onde você quer ir?" perguntou ele, carregando-a em direção ao carro, enquanto alguém na multidão gritava que já havia chamado uma ambulância. "Para casa", ela sussurrou, mas sua voz falhou no final, como se ela própria não acreditasse que tinha uma casa para onde voltar. Eduardo a colocou delicadamente no banco do passageiro, ajustando o cinto de segurança ao redor de sua barriga arredondada, com um cuidado que surpreendeu a ambos. Seus dedos roçaram brevemente na curva que abrigava uma nova vida, e ele sentiu algo que não experimentava há anos, uma conexão profunda e inexplicável com outro ser humano. Enquanto dirigia em direção ao hospital mais próximo, Eduardo observou de relance o reflexo de Cristiane no espelho retrovisor. Ela estava mais magra, com círculos escuros ao redor dos olhos, que falavam de noites mal dormidas e preocupações constantes.
O vestido simples que usava estava puído nas bordas, e os sapatos que ele conseguia ver eram velhos e desgastados, muito diferentes das roupas adequadas que ela usava quando trabalhava em sua casa. "Quantos meses?" perguntou ele, quebrando o silêncio tenso que pairava entre eles. Cristiane demorou para responder, como se estivesse calculando se devia ou não confiar nele com aquela informação. 6, disse finalmente, a voz ainda fraca, mas com uma nota de determinação que ele lembrava bem. Eduardo fez as contas mentalmente. 6 meses significava que a gravidez havia começado exatamente na época em que ela fora demitida. Exatamente depois da festa de São João, onde eles haviam cruzado todas as linhas profissionais, entre pamonha, quentão e o som da sanfona de seu José, que tocava nos jardins de sua mansão. A memória daquela noite voltou como um soco no estômago. O jeito como ela havia rido quando ele a puxara para dançar a quadrilha. O gosto de milho doce nos lábios dela quando se beijaram pela primeira vez perto da fogueira. A forma como ela havia sussurrado o nome dele no ouvido quando estavam sozinhos no escritório, longe do barulho da festa, perdidos em uma paixão que havia quebrado todos os protocolos que ele mantinha tão rigidamente em sua vida. No dia seguinte, ele a havia demitido. Não por raiva ou arrependimento, mas por medo. Medo de sentir algo real por alguém que trabalhava para ele. Medo de repetir os erros que havia visto outros homens cometerem. Medo, principalmente, de se permitir amar e ser abandonado mais uma vez, como havia acontecido tantas vezes durante sua infância nos orfanatos. "Eduardo", a voz dela o trouxe de volta ao presente. "Você não precisa fazer isso. Eu posso cuidar de mim mesma." Ele olhou para ela, realmente olhou, e viu a mesma força que sempre o havia impressionado, mesmo agora quando ela estava obviamente vulnerável e precisando de ajuda. Cristiane sempre tivera essa capacidade de manter a dignidade, mesmo nas situações mais difíceis. Era uma das coisas que mais o havia atraído nela, embora na época ele não tivesse coragem de admitir nem para si mesmo. "Onde você está morando?" perguntou ele, já imaginando que não ia gostar da resposta. Cristiane virou o rosto para a janela, observando as ruas familiares de Jundiaí passarem rapidamente. "Isso não importa", murmurou. "Importa sim", ele respondeu com mais firmeza do que pretendia. "Onde você está morando, Cristiane?" Ela ficou em silêncio por um longo momento antes de admitir. "Eu perdi o apartamento no mês passado. Estou ficando num quartinho nos fundos da casa de uma conhecida." Eduardo sentiu uma pontada de culpa atravessar seu peito. Ele sabia que havia demitido Cristiane sem aviso prévio, sem sequer dar a ela a oportunidade de se explicar ou de encontrar outro emprego antes de sair de sua casa. Na época, havia justificado sua decisão como necessária para manter a ordem e a propriedade. Agora, vendo-a ali, grávida e obviamente lutando para sobreviver, percebeu que havia sido simplesmente um covarde. "E o pai da criança?" A pergunta saiu antes que ele pudesse se conter, e ele sentiu Cristiane enrijecer no banco ao lado dele. "Isso também não é da sua conta", ela respondeu, mas desta vez sua voz tremia ligeiramente. Eduardo conhecia Cristiane bem o suficiente para saber que ela estava escondendo algo. Durante os 2 anos em que ela havia trabalhado em sua casa, ele aprendera a ler suas expressões, a interpretar o jeito como ela mordia o canto do lábio quando estava nervosa ou como preparava chá de camomila antes de dormir quando estava preocupada com alguma coisa. Chegaram ao hospital em silêncio, e Eduardo a carregou novamente para dentro, ignorando os olhares curiosos da equipe médica que claramente reconheceu o empresário mais rico da cidade carregando uma mulher grávida e encharcada. Ele não se importava com fofocas ou especulações. Naquele momento, a única coisa que importava era ter certeza de que Cristiane e o bebê estavam bem. Enquanto aguardavam no corredor para que ela fosse examinada, Eduardo observou como ela mantinha as mãos constantemente sobre a barriga, um gesto protetor que falava de um amor incondicional que ele jamais havia experimentado. Havia algo na forma como ela tocava a curva arredondada que despertava nele uma sensação estranha, um misto de ternura e possessividade que não conseguia explicar. "Por que você estava na rua vendendo brigadeiros?" perguntou ele quando finalmente não conseguiu mais suportar o silêncio.
Cristiane o olhou com uma expressão que misturava surpresa e resignação. Como você sabe que eu estava vendendo brigadeiros? O cheiro, ele respondeu simplesmente. Suas mãos sempre cheiravam a chocolate derretido e leite condensado quando você trabalhava para mim. Principalmente nos fins de semana. Ela pareceu surpresa por ele ter notado esse detalhe, e por um momento, algo do carinho que havia entre eles naquela noite de São João voltou a brilhar em seus olhos. Eu perdi o emprego na floricultura há 3 meses, ela admitiu. O dono disse que não podia manter uma funcionária grávida porque eu precisaria de muito tempo para consultas médicas. Então comecei a fazer doces em casa e vender na rua para pagar o aluguel. Eduardo sentiu a raiva crescer dentro dele, mas desta vez não era direcionada a ela. Era a raiva de si mesmo, do patrão que a havia demitido injustamente, de um mundo que permitia que uma mulher grávida tivesse que vender doces na chuva para sobreviver. Era a raiva de ter sido covarde demais para lutar pelo que sentia por ela 2 anos atrás. Você não vai mais vender doces na rua, disse ele, surpreendendo a ambos com a determinação em sua voz. Eu não preciso da sua caridade, Eduardo, ela replicou, erguendo o queixo com a mesma dignidade orgulhosa que ele sempre admirara nela. Não é caridade, ele respondeu segurando o olhar dela. É responsabilidade. Cristiane franziu o senho, como se não entendesse o que ele queria dizer. Mas antes que pudesse perguntar, a enfermeira apareceu para levá-la para o exame. Eduardo ficou sozinho no corredor, olhando as mãos que ainda guardavam a sensação do corpo dela em seus braços. Pela primeira vez em 2 anos, Eduardo Carvalho se permitiu pensar na possibilidade de que talvez não fosse tarde demais para consertar o maior erro de sua vida. Talvez aquela tarde chuvosa não fosse apenas uma coincidência, mas uma segunda chance que o destino estava oferecendo para que ele provasse que havia aprendido a diferença entre ter medo de amar e ter coragem de proteger o que realmente importava. 3 horas depois, Eduardo observava Cristiane sair do consultório médico com um curativo pequeno na testa e instruções para repouso absoluto. O médico havia sido claro. Ela estava desnutrida, com anemia e sinais de estresse que poderiam complicar a gravidez se não fossem tratados imediatamente. Eduardo escutara cada palavra do diagnóstico através da porta entreaberta, sentindo o peso da culpa crescer dentro dele a cada sintoma mencionado. O bebê está bem, Cristiane disse quando se aproximou dele no corredor, como se tivesse lido seus pensamentos. Foi só um susto. Eduardo assentiu, mas suas mãos tremiam ligeiramente quando pegou a receita médica que ela estendia para ele. Vitaminas pré-natais, suplementos de ferro, remédios para enjoo, coisas simples que ele poderia comprar sem pestanejar, mas que obviamente estavam fora do alcance dela nos últimos meses. Vou te levar para casa, disse ele, colocando a mão suavemente em suas costas para guiá-la em direção à saída. Eu já disse que posso cuidar de mim mesma, Cristiane retrucou, mas sua voz soava cansada, sem a força de antes. Sei que pode, Eduardo respondeu calmamente, mas não deveria ter que fazer isso sozinha. O silêncio se estendeu entre eles durante o trajeto até o carro. A chuva havia diminuído, mas as ruas ainda estavam molhadas e refletiam as luzes da cidade que começava a despertar para a noite. Eduardo abriu a porta do passageiro para ela, um gesto que fez Cristiane hesitar por um momento antes de entrar. Qual é o endereço? Perguntou ele quando se acomodou no banco do motorista. Cristiane demorou para responder, claramente embaraçada. Rua das Paineiras, número 42. É no bairro Jardim Samambaia. Eduardo conhecia a região. Era um bairro operário, com casas pequenas e ruas estreitas, muito diferente da mansão no residencial parque da cidade onde ele morava. Enquanto dirigia, não conseguia parar de pensar na ironia da situação. Cristiane havia passado 2 anos limpando e organizando sua casa de 500 metros quadrados, e agora estava morando em um quartinho nos fundos de uma casa simples. Eduardo, a voz dela interrompeu seus pensamentos. Por que você está fazendo isso? Ele olhou rapidamente para ela antes de voltar os olhos para a estrada. Era uma pergunta justa, e ele não tinha certeza se sabia a resposta completamente. Porque é a coisa certa a fazer, disse finalmente.
A coisa certa seria ter feito isso 2 anos atrás, ela respondeu com uma amargura que fez ele encolher por dentro. Eduardo estacionou em frente ao número 42, uma casinha simples com jardim pequeno na frente e uma grade baixa de ferro. Podia ver uma luz acesa nos fundos, provavelmente o quartinho onde Cristiane estava morando. A diferença entre aquilo e sua mansão era gritante, e ele sentiu novamente o peso da responsabilidade sobre os ombros. Cristiane, disse ele quando ela começou a abrir a porta do carro, vem morar comigo. Ela parou completamente, a mão ainda na maçaneta. O quê? Vem morar comigo, ele repetiu desta vez com mais firmeza. Você precisa de descanso, boa alimentação e acompanhamento médico. Eu posso providenciar tudo isso. Cristiane se virou completamente para encará-lo, seus olhos castanhos brilhando com uma mistura de raiva e incredulidade. Você me demite sem explicação há 2 anos, desaparece da minha vida, e agora quer que eu vá morar na sua casa? Como sua o quê exatamente? Como minha convidada, Eduardo respondeu rapidamente. Você pode ficar no quarto de hóspedes. Não esperaria nada em troca, apenas que se cuide e cuide do bebê adequadamente. E por que eu faria isso? Ela perguntou, mas Eduardo percebeu que havia uma nota de incerteza em sua voz, como se uma parte dela estivesse considerando a oferta. Porque você sabe que é o melhor para o bebê, ele disse suavemente. E porque, apesar de tudo que aconteceu entre nós, você sabe que pode confiar em mim. Cristiane ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos inconscientemente acariciando a barriga arredondada. Eduardo podia ver o conflito interno acontecendo em sua expressão. O orgulho lutando contra a necessidade prática, o ressentimento batalhando contra a preocupação com o filho que carregava. Eu não vou ser sua empregada de novo, disse ela finalmente. Eu não quero que você seja minha empregada, Eduardo respondeu. Quero que seja minha convidada, minha responsabilidade. Por que você continua falando em responsabilidade? Cristiane perguntou, franzindo o senho. O que isso significa? Eduardo hesitou. Não estava pronto para admitir suas suspeitas sobre a paternidade da criança, mas também não conseguia mais ignorar a matemática óbvia da situação. Significa que eu me importo com o que acontece com você e com o bebê, disse por fim. Cristiane o estudou por um momento, como se estivesse tentando ler nas entrelinhas do que ele estava dizendo. Se eu aceitar, disse lentamente, quero deixar claro que é apenas temporário, até eu conseguir me organizar novamente. Claro, Eduardo concordou rapidamente, embora uma parte dele esperasse que ela mudasse de ideia com o tempo. E eu quero ajudar com alguma coisa. Cozinhar, organizar. Não vou ficar parada sendo sustentada por você. Se é isso que vai fazer você se sentir melhor, tudo bem, ele disse, sabendo que qualquer protesto seria inútil. Cristiane sempre havia sido teimosa e orgulhosa, características que ele secretamente admirava. 20 minutos depois, Eduardo observava Cristiane fazer uma mala pequena, com suas poucas roupas, while ela conversava em voz baixa com a dona da casa que a hospedava. A mulher, de meia idade e aparência cansada, olhou para Eduardo com uma mistura de curiosidade e aprovação, quando Cristiane explicou que estava se mudando temporariamente. A mansão de Eduardo estava exatamente como Cristiane lembrava, quando entraram pela porta principal. Os mesmos móveis elegantes, as mesmas obras de arte nas paredes, o mesmo cheiro sutil de limpeza e cera que ela havia ajudado a manter durante 2 anos. Mas agora, vendo tudo através dos olhos de uma visitante em vez de uma funcionária, tudo parecia ainda mais imponente e intimidador. O quarto de hóspedes fica no andar de cima, Eduardo disse, pegando a mala dela, apesar de seus protestos. Tem banheiro privativo e uma vista bonita do jardim. Cristiane o seguiu pelas escadas, suas mãos deslizando pelo corrimão de madeira polida que ela havia lustrado tantas vezes. Era estranho estar ali novamente, mas desta vez como convidada. As regras haviam mudado completamente, mas ela ainda não sabia exatamente quais eram as novas regras. O quarto de hóspedes era maior que o apartamento inteiro onde ela havia morado antes de perder o emprego. Tinha uma cama king size com lençóis brancos imaculados, uma poltrona confortável perto da janela e um banheiro com banheira que ela só havia visto em revistas. Era um luxo que ela não experimentava há anos.
Se precisar de alguma coisa durante a noite, meu quarto fica no final do corredor, Eduardo disse, colocando a mala dela sobre a cama. E a cozinha você já conhece. Sinta-se à vontade para pegar o que quiser da geladeira. Obrigada, Cristiane disse suavemente, ainda absorvendo a realidade de estar de volta àquela casa. Eduardo hesitou na porta, como se quisesse dizer algo mais, mas depois simplesmente disse: Boa noite, Cristiane. Descanse bem. Sozinha no quarto, Cristiane se sentou pesadamente na beira da cama, suas mãos automaticamente indo para a barriga. O que será que estamos fazendo aqui, pequeno? Murmurou para o bebê. Seu papai ainda não sabe que existe, e sua mamãe não sabe se deve contar para ele, porque essa era a verdade que ela havia escondido de Eduardo no hospital. O bebê era filho dele, concebido naquela noite mágica de São João, quando eles haviam se perdido um no outro, entre o cheiro de fogueira e o gosto de quentão. Ela sabia desde o primeiro enjoo matinal, desde a primeira consulta médica, onde confirmara a data provável da concepção. Mas como contar para um homem que a havia demitido no dia seguinte àquela noite que ele seria pai? Como explicar que ela havia passado meses tentando encontrar coragem para procurá-lo, apenas para descobrir que ele havia se mudado para um escritório em outro prédio e contratado uma secretária que filtrava todas as suas ligações? Cristiane se levantou e caminhou até a janela, observando os jardins iluminados da mansão. Podia ver o local exato onde eles haviam se beijado pela primeira vez, perto da fonte de pedra, onde as luzes das lanternas criavam um ambiente mágico durante a festa. Podia quase ouvir a sanfona de seu José tocando Asa Branca, enquanto eles dançavam, completamente perdidos um no outro. Naquela noite, Eduardo havia sido completamente diferente do patrão frio e distante que ela conhecia. Havia rido de suas piadas, contado histórias da sua infância no orfanato, segurado sua mão enquanto caminhavam pelo jardim. Pela primeira vez, ela havia visto o homem vulnerável por trás da máscara de empresário bem-sucedido. E então, na manhã seguinte, ele havia chamado ela no escritório e a demitido sem explicação, com uma frieza que havia partido seu coração e destruído todos os sonhos que ela havia ousado alimentar durante algumas horas preciosas. Um movimento do bebê em sua barriga a trouxe de volta ao presente. Era como se a criança pudesse sentir sua ansiedade e estivesse tentando consolá-la. Cristiane sorriu, apesar das lágrimas que começavam a formar em seus olhos. Eu vou contar para ele, sussurrou acariciando suavemente a barriga. Mas não hoje. Hoje eu só quero ter certeza de que você está bem. No andar de baixo, Eduardo caminhava nervosamente pela sala de estar, um copo de uísque na mão que ele não conseguia decidir se deveria beber ou não. Ter Cristiane de volta em sua casa mexia com ele de formas que não havia antecipado. Cada passo dela no andar de cima, cada ruído pequeno, fazia seu coração acelerar. Ele havia mentido para ela, claro. Não era apenas responsabilidade ou instinto protetor que o havia motivado a trazê-la para casa. Era algo muito mais profundo e assustador. Era a possibilidade real de que o bebê que ela carregava fosse filho dele. Era a memória daquela noite de São João que o havia assombrado por 2 anos. Era o arrependimento que carregava por ter sido covarde demais para lutar pelo que sentia por ela. Eduardo se aproximou da janela que dava para o jardim, observando o mesmo local onde havia beijado Cristiane 2 anos atrás. Podia lembrar de cada detalhe daquela noite. O jeito como ela havia rido quando ele pisou no próprio pé, tentando acompanhar a quadrilha. O gosto doce do quentão em seus lábios. A sensação de completude que havia experimentado quando a segurou em seus braços pela primeira vez. E podia lembrar também do medo que havia sentido na manhã seguinte. Medo de estar se repetindo padrões que havia visto tantas vezes. Patrões que se aproveitavam de funcionárias, relacionamentos desiguais que sempre terminavam mal. Medo de que seus sentimentos por ela fossem apenas físicos, ou pior, que ela estivesse interessada nele apenas por sua posição financeira. Então havia feito o que sempre fazia quando se sentia vulnerável. Havia se protegido, machucando a outra pessoa primeiro. Havia demitido Cristiane antes que ela pudesse rejeitá-lo ou decepcioná-lo.
Havia escolhido a solidão familiar em vez do risco aterrorizante de amar alguém de verdade. Agora, vendo-a grávida e lutando para sobreviver sozinha, Eduardo entendia a magnitude de seu erro. Independente de quem fosse o pai da criança que ela carregava, ele havia abandonado alguém que se importava com ele no momento em que ela mais precisava de apoio. O som de passos descendo as escadas o tirou de suas reflexões. Cristiane apareceu na sala, usando um roupão que encontrara no quarto, seus cabelos úmidos da ducha que havia tomado. Mesmo cansada e grávida, ela ainda era a mulher mais linda que ele já havia visto. Não consegui dormir, ela disse, parecendo um pouco envergonhada por estar ali. Posso fazer um chá? Claro, Eduardo respondeu rapidamente. Ainda tem camomila na despensa. Eu lembro que você sempre bebia camomila antes de dormir. Cristiane pareceu surpresa que ele lembrasse desse detalhe, e um pequeno sorriso tocou seus lábios. Minha avó dizia que camomila acalma tanto o corpo quanto a alma, disse ela, dirigindo-se para a cozinha. Eduardo a seguiu, observando como ela se movia naturalmente pelo espaço que conhecia tão bem. Era como se os 2 anos de ausência nunca tivessem existido, como se ela ainda pertencesse àquela casa. E talvez, pensou Eduardo com uma pontada de esperança, que não se permitia sentir há muito tempo, ela realmente pertencesse. Eduardo, Cristiane disse enquanto preparava o chá, sem olhar para ele. Posso perguntar por que você me demitiu naquele dia? A pergunta que ele havia temido e esperado ao mesmo tempo, finalmente havia chegado. Eduardo se apoiou no balcão da cozinha, observando as costas dela enquanto ela mexia a água quente. Porque eu estava com medo, disse finalmente, decidindo pela honestidade, depois de 2 anos de mentiras e arrependimentos. Medo de quê? Ela perguntou, finalmente se virando para encará-lo. Medo de repetir erros que havia visto outros homens cometerem, Eduardo respondeu. Medo de que você se sentisse obrigada a corresponder aos meus sentimentos por causa da diferença de posição entre nós. Medo de que eu estivesse me aproveitando da situação. Cristiane o olhou por um longo momento, como se estivesse processando suas palavras. E medo de que mais? Perguntou suavemente, como se soubesse que havia algo que ele ainda não havia dito. Eduardo suspirou profundamente. Medo de me apaixonar por você de verdade e ser abandonado mais uma vez. A honestidade brutal de sua confissão pairou entre eles no ar quente da cozinha. Cristiane serviu o chá em 2 xícaras, suas mãos tremendo ligeiramente. Quando estendeu uma xícara para ele, seus dedos se tocaram brevemente, enviando uma corrente elétrica por ambos. Eduardo, ela disse suavemente, há algo que preciso te contar. Cristiane tomou um gole do chá de camomila, deixando o líquido quente acalmar seus nervos antes de encontrar coragem para continuar. Eduardo esperava pacientemente, seus olhos escuros fixos nela, com uma intensidade que fazia seu coração acelerar, da mesma forma que havia acontecido 2 anos atrás. Eu estava grávida quando você me demitiu, disse ela finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. A xícara tremeu ligeiramente em suas mãos antes que ele a colocasse cuidadosamente sobre o balcão. Você sabia? Não, Cristiane respondeu rapidamente. Descobri 2 semanas depois. Os enjoos matinais começaram e eu pensei que era estresse da demissão. Quando finalmente fiz o teste, ela deixou a frase no ar, suas mãos automaticamente indo para a barriga. Por que não me contou? Eduardo perguntou, sua voz rouca de emoção. Cristiane deu uma risada amarga. Como? Você havia me demitido sem explicação e mudado seus números de telefone. Quando tentei ir ao seu escritório, sua secretária disse que você não queria falar comigo. Achei que você havia descoberto sobre aquela noite e queria me manter longe. Eduardo fechou os olhos, lembrando das instruções que havia dado para sua secretária filtrar todas as ligações depois que demitiu Cristiane. Na época, pensara que seria mais fácil manter distância se não tivesse que ouvir a voz dela. Agora, percebia que havia cortado a única linha de comunicação que ela tinha com ele exatamente quando mais precisava. O bebê? Ele começou, mas parou, não sabendo como formar a pergunta que queimava dentro dele. Cristiane entendeu mesmo assim. É seu, disse simplesmente,
suas palavras caindo no silêncio da cozinha como pedras em um lago parado. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Todas as suspeitas, todos os cálculos mentais que havia feito desde que a encontrou na rua, se confirmaram em uma única frase. Ele ia ser pai. Já era pai, tecnicamente. A criança que Cristiane carregava era sua. 6 meses, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Desde a festa de São João. Desde a festa de São João, ela confirmou, observando como ele processava a informação. Eduardo, eu quero que saiba que nunca esperei nada de você. Eu ia criar esta criança sozinha. Sozinha? Eduardo repetiu, a palavra saindo mais áspera do que pretendia. Você ia criar meu filho sozinha e nunca me contar? Seu filho, Cristiane arqueou uma sobrancelha. Há 5 minutos você nem sabia que esta criança existia e agora está falando em posse? Eduardo percebeu que havia pisado em terreno perigoso. Cristiane estava certa. Ele não tinha direito de chegar reivindicando paternidade depois de 2 anos de ausência involuntária. Mas a ideia de que ela havia planejado criar a criança sem ele despertava algo primitivo e protetor dentro dele. Eu não sabia, disse ele calmamente, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Se eu soubesse, o que você teria feito? Cristiane perguntou, desafiando-o com o olhar. Teria me oferecido dinheiro para resolver o problema? Teria exigido exames de DNA? Teria assumido a responsabilidade por dever? Eu teria me casado com você, Eduardo disse sem hesitar, surpreendendo a ambos com a convicção em sua voz. Cristiane o olhou fixamente por um longo momento. Por obrigação, disse finalmente. Não, ele respondeu, se aproximando dela lentamente. Por amor. A palavra pairou entre eles como algo tangível e perigoso. Cristiane recuou um passo, suas costas encontrando o balcão da cozinha. Eduardo, não. Eu te amo, ele disse. Agora que havia começado, não conseguia parar. Te amei daquela noite de São João. Te amei quando te demiti porque estava com medo dos meus próprios sentimentos. Te amei todos os dias destes 2 anos, quando tentei me convencer de que havia feito a coisa certa. Você não me ama, Cristiane disse balançando a cabeça. Você ama a ideia de mim, ama a culpa que está sentindo agora, ama a responsabilidade de ter uma família porque nunca teve uma. As palavras dela acertaram em cheio, porque havia verdade nelas, mas não toda a verdade. Tem razão, Eduardo admitiu. Eu nunca tive uma família. Cresci em orfanatos onde as pessoas que cuidavam de mim mudavam constantemente. Aprendi que era mais seguro não se apegar a ninguém. Mas você... Ele parou, procurando as palavras certas. Você foi a primeira pessoa que conseguiu passar por todas as minhas defesas. A primeira que me fez querer arriscar ser abandonado de novo. E isso me aterrorizou tanto que eu preferi te mandar embora antes que você pudesse me deixar. Cristiane sentiu lágrimas começarem a formar em seus olhos. Por 2 anos, ela havia imaginado como seria essa conversa, caso algum dia acontecesse. Havia ensaiado discursos furiosos sobre abandono e responsabilidade. Havia planejado rejeitá-lo com a mesma frieza com que ele a havia demitido. Mas nada a havia preparado para esta vulnerabilidade honesta, para ver o homem que ela amara se expondo completamente diante dela. Eduardo, ela disse suavemente, eu não quero que você esteja comigo por culpa ou obrigação. E não quero que nosso filho cresça pensando que foi um erro que trouxe seus pais juntos. Nosso filho não seria um erro, Eduardo respondeu com firmeza. Seria a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Um movimento na barriga de Cristiane os interrompeu, como se o bebê estivesse reagindo à voz do pai. Ela pressionou a mão contra o local onde havia sentido o chute, e Eduardo observou o movimento com fascínio. Posso? Ele perguntou hesitantemente, estendendo a mão em direção à barriga dela. Cristiane hesitou por um momento antes de assentir. Quando Eduardo colocou a mão grande e quente sobre sua barriga arredondada, o bebê chutou novamente, mais forte desta vez, como se reconhecesse o toque do pai. Meu Deus! Eduardo sussurrou, seus olhos se enchendo de lágrimas que ele não tentou esconder. Ele está aí dentro. Ela, Cristiane corrigiu automaticamente. Descobri na última consulta. É uma menina. Uma menina.
Eduardo ia ter uma filha. A ideia era simultaneamente aterrorizante e maravilhosa. Ele não sabia nada sobre criar crianças, muito menos meninas. Não tinha memórias de figura paterna para se basear, nenhum modelo de como ser um bom pai. Como você vai chamá-la? Perguntou ele, ainda com a mão na barriga de Cristiane. Nós, ela corrigiu suavemente. Como nós vamos chamá-la, se você quiser participar das decisões? Eu quero participar de tudo, Eduardo disse com intensidade. Das consultas médicas, da escolha do nome, de cada chute, de cada momento. Quero compensar todo o tempo que já perdi. Cristiane o estudou cuidadosamente. Havia algo na forma como ele segurava sua barriga, na reverência em sua voz quando falava sobre o bebê, que a fazia acreditar que talvez ele realmente estivesse falando sério. Mas ainda havia muito a ser resolvido entre eles. Eduardo, disse ela gentilmente, ter um filho juntos não resolve os problemas que existem entre nós. Você ainda é o homem que me demitiu sem explicação. Eu ainda sou a mulher que passou 2 anos odiando você por isso. Não podemos simplesmente fingir que nada disso aconteceu só porque vamos ter uma filha. Eu sei, ele respondeu, finalmente afastando a mão da barriga dela, embora relutantemente. Mas podemos tentar começar de novo? Posso tentar provar que mudei? Cristiane tomou outro gole do chá pensando. A proposta dele era tentadora, especialmente quando sentia como seu corpo respondia à proximidade dele, como seu coração ainda acelerava quando ele a olhava daquele jeito. Mas ela havia aprendido a ser cautelosa nos últimos 2 anos. Que tipo de relacionamento você está propondo? Perguntou ela. O tipo que vocês duas merecem, Eduardo respondeu imediatamente. Respeito, honestidade, paciência. Quero que você more aqui não como uma convidada temporária, mas como a mãe da minha filha. Quero cuidar de vocês duas, protegê-las, dar à nossa filha a família estável que nunca tive. E depois que ela nascer, Cristiane pressionou, você vai me manter aqui por conveniência, para ter acesso constante à sua filha? Não, Eduardo disse, segurando seu olhar. Eu vou te manter aqui porque não consigo imaginar minha vida sem você nela. O bebê me deu uma desculpa para te trazer de volta, mas não é por isso que quero que você fique. Cristiane sentiu seu coração disparar novamente. Parte dela queria acreditar nele, queria se permitir sonhar com a possibilidade de uma família verdadeira. Mas a parte que havia sofrido 2 anos de rejeição e luta não estava pronta para confiar completamente. Eu vou ficar, disse ela finalmente, mas com condições. Qualquer coisa, Eduardo concordou rapidamente. Primeiro, eu quero ser independente financeiramente. Vou aceitar sua ajuda durante a gravidez porque é o melhor para o bebê, mas quero encontrar uma forma de contribuir, de ter minha própria renda. Concordo, Eduardo assentiu. Na verdade, eu estava pensando, você sempre foi excelente organizando, e eu preciso de alguém para gerenciar os projetos sociais da empresa. O salário seria substancial e você poderia trabalhar de casa. Cristiane arqueou as sobrancelhas. Você está inventando um emprego para mim? Estou oferecendo um emprego real para a pessoa mais qualificada que conheço, ele respondeu honestamente. Você conhece minha empresa melhor que qualquer pessoa, tem atenção aos detalhes impecável e se importa genuinamente com as pessoas. Seria perfeita para coordenar nossos programas de habitação popular. A oferta era tentadora e soava genuína, não como caridade disfarçada. Segunda condição, Cristiane continuou. Quartos separados. Não vamos complicar as coisas fisicamente enquanto estamos descobrindo o que somos um para o outro emocionalmente. Eduardo sentiu uma pontada de decepção, mas assentiu. Concordo. Embora espere que eventualmente você mude de ideia sobre isso. Talvez, Cristiane disse com um pequeno sorriso que fez o coração dele pular. Terceira condição. Total honestidade entre nós. Sem mais segredos. Sem mais fugir dos problemas. Se algo estiver te incomodando, você me conta. Se eu estiver com raiva, vou falar diretamente com você. Perfeito, Eduardo concordou. Eu também tenho uma condição. Qual? Quero estar presente para tudo relacionado ao bebê. Todas as consultas, todos os exames, todas as decisões. E quando nossa filha nascer, quero que ela tenha meu sobrenome. Cristiane considerou por um momento.
Ela pode ter os dois sobrenomes, Moura Carvalho. Ana Cristina Moura Carvalho, Eduardo disse subitamente. O quê? O nome dela. Ana Cristina. Ana por causa da minha avó, que morreu quando eu tinha 5 anos, e foi a única pessoa que me amou incondicionalmente antes de você. E Cristina... Bem, é óbvio. Cristiane sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas. A forma como ele havia pensado no nome, combinando sua história pessoal com uma homenagem a ela, tocou-a profundamente. Ana Cristina Moura Carvalho, repetiu, testando como soava. É perfeito. Eduardo se aproximou dela novamente, desta vez devagar, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Quando ela não se moveu, ele ergueu as mãos para secar as lágrimas em suas bochechas com uma gentileza que a fez lembrar do homem que havia conhecido naquela noite de festa junina. Vamos fazer isso funcionar, disse ele suavemente, pelos 3 nós. Vamos tentar, Cristiane concordou, cobrindo a mão dele com a sua. Mas vai levar tempo, Eduardo. Vai precisar de paciência. Eu tenho o resto da vida para ser paciente, ele respondeu, selando a promessa com um beijo suave em sua testa. Do lado de fora, uma tempestade de fim de tarde começava a se formar, mas dentro da cozinha quente da mansão, Eduardo e Cristiane sentiam pela primeira vez em 2 anos que talvez estivessem finalmente encontrando o caminho de volta, um para o outro. E no centro de tudo estava Ana Cristina, ainda não nascida, mas já unindo 2 pessoas que haviam se perdido no orgulho e no medo. Naquela noite, Eduardo deitou em sua cama sozinho pela primeira vez em 2 anos, sem se sentir completamente perdido. No quarto ao lado, Cristiane acariciava a barriga onde sua filha crescia, sussurrando histórias sobre o papai que ela finalmente havia conhecido. E entre as 2 paredes que os separavam, começavam a se formar os fios invisíveis de uma família que ainda precisava aprender a confiar, mas que já havia dado o primeiro passo na direção certa. 2 semanas depois, a rotina havia se estabelecido entre Eduardo e Cristiane, de uma forma que surpreendeu ambos por sua naturalidade. Eduardo acordava cedo para o trabalho e sempre batia levemente na porta dela antes de sair, apenas para ter certeza de que estava bem. Cristiane preparava o almoço todos os dias, insistindo em cozinhar apesar dos protestos dele sobre descansar, e deixava sempre um prato quente esperando quando ele chegava do escritório. Foi durante uma dessas tardes, enquanto Eduardo saboreava um escondidinho de carne seca que ela havia preparado, que o telefone tocou. Cristiane atendeu automaticamente, como fazia quando trabalhava ali como empregada. Residência Carvalho, disse ela, e imediatamente se arrependeu do automatismo. Quem é essa? Perguntou uma voz feminina ríspida do outro lado da linha. Cadê a dona Marli? A dona Marli não trabalha mais aqui, Cristiane respondeu, reconhecendo a voz de Patrícia, irmã de Eduardo. Posso ajudá-la em alguma coisa? Eu quero falar com meu irmão, Patrícia disse impaciente. E quero saber quem diabos você pensa que é para estar atendendo o telefone na casa dele. Eduardo, que havia escutado o tom da conversa, se aproximou e estendeu a mão para o telefone. É minha irmã, disse para Cristiane, que estava visivelmente desconfortável. Patrícia, Eduardo disse ao telefone, sua voz assumindo o tom frio que Cristiane lembrava bem de quando ele falava com fornecedores problemáticos. Eduardo, que história é essa de você ter uma mulher morando aí? E grávida, pelo que me contaram? Os vizinhos estão comentando que você está sustentando uma interesseira que apareceu com uma barriga e disse que é sua. Cristiane sentiu o sangue subir ao rosto. Mesmo de onde estava, conseguia ouvir perfeitamente as palavras venenosas de Patrícia. Tentou se afastar, mas Eduardo segurou sua mão, impedindo-a de sair da cozinha. A interesseira tem nome, Eduardo disse geladamente. Ela se chama Cristiane. Trabalhava para mim há 2 anos. E o bebê que ela está esperando é minha filha. O silêncio do outro lado da linha durou vários segundos antes de Patrícia explodir. Sua filha? Eduardo, você enlouqueceu? Como pode ter certeza de que esta criança é sua? Essas mulheres são capazes de qualquer coisa para se darem bem na vida. Patrícia, você está falando da mãe da minha filha, Eduardo disse com uma dureza na voz que fez Cristiane estremecer.
E eu não vou tolerar que fale dela dessa forma. Ela está aí ouvindo? Patrícia perguntou com desdém. Óbvio. Já conseguiu te envolver completamente. Eduardo, pelo amor de Deus, pensa com a cabeça. Faz um exame de DNA, pelo menos. Não vou fazer exame nenhum, Eduardo replicou. Eu confio na Cristiane. Então você é mais idiota do que eu imaginava, Patrícia disparou. Está jogando fora tudo que construiu por causa de uma aproveitadora que provavelmente nem sabe quem é o pai da criança que está carregando. A ligação foi encerrada abruptamente, quando Eduardo bateu o telefone com força. O silêncio que se seguiu era pesado e desconfortável. Cristiane estava visivelmente abalada, suas mãos tremendo enquanto acariciava automaticamente a barriga. Ela tem razão, disse Cristiane finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Sobre o quê? Eduardo perguntou, se aproximando dela. Sobre o exame de DNA, você deveria fazer um. Eduardo a olhou como se ela tivesse lhe dado um tapa. Eu não preciso de exame nenhum. Eu sei que Ana Cristina é minha filha. Não, você não sabe. Cristiane insistiu, erguendo a cabeça para encará-lo. Você acredita em mim, que é diferente. E eu aprecio isso. Mas sua irmã está certa em uma coisa. Você está tomando decisões importantes baseado apenas na minha palavra. Sua palavra é suficiente para mim, Eduardo disse firmemente. Mas não é suficiente para sua família, Cristiane respondeu. E nossa filha vai crescer cercada de suspeitas e sussurros se você não provar que ela é sua. Eu não quero isso para ela. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Odiava admitir, mas havia lógica no que ela estava dizendo. Patrícia era apenas a primeira pessoa da sua família a questionar a situação. Haveria outras, e todas teriam a mesma dúvida. Se é isso que você quer, começou ele. Não é o que eu quero. Cristiane o interrompeu. É o que é necessário para Ana Cristina, para que ela nunca tenha que ouvir alguém questionando sua legitimidade. Está bem, Eduardo concordou relutantemente, mas quero deixar claro que estou fazendo isso para proteger nossa filha, não porque duvido de você. Eu sei, Cristiane disse suavemente, tocando brevemente seu braço. E eu te amo por isso. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las. Ambos ficaram paralisados, olhando um para o outro com uma mistura de surpresa e reconhecimento. Cristiane havia acabado de admitir o que ambos sabiam, mas ainda não haviam dito claramente que, apesar de tudo o que havia acontecido entre eles, ainda se amavam. Cristiane, Eduardo começou se aproximando dela. Não, ela disse rapidamente, recuando. Não vamos complicar as coisas agora. Já temos complexidades suficientes para lidar. Mas era tarde demais. As palavras haviam sido ditas e mudado algo fundamental entre eles. Eduardo podia ver nos olhos dela o mesmo desejo que sentia, a mesma saudade dos momentos de intimidade que haviam compartilhado 2 anos atrás. Eu também te amo, disse ele suavemente. Nunca parei de te amar. Cristiane fechou os olhos como se as palavras dele causassem dor física. Eduardo, por favor. Por favor, o quê? Ele perguntou, se aproximando mais dela, apesar da resistência. Por favor, não diga a verdade. Por favor, continue fingindo que não sinto o que sinto por você. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é, ela sussurrou. Eu estou tentando ser racional aqui. E eu estou tentando ser honesto, ele respondeu, agora tão perto que podia sentir o perfume suave que ela usava, misturado com o aroma de baunilha que sempre exalava de sua pele. Cristiane, olha para mim. Ela abriu os olhos relutantemente, e Eduardo viu neles toda a confusão e desejo que sentia refletidos de volta para ele. Eu sei que você está com medo, disse ele gentilmente. Eu também estou. Mas não podemos fingir que não existe essa conexão entre nós só porque é assustadora. E se não der certo? Cristiane perguntou, sua voz quebrando ligeiramente. E se começarmos algo e você decidir mais uma vez que é muito complicado? E se eu me permitir confiar em você completamente e você me abandonar de novo? Eduardo sentiu o coração se partir ao ver a vulnerabilidade crua nos olhos dela. Ele havia causado essas feridas, essas inseguranças, e agora precisava provar que era digno de confiança dela. Então eu vou passar o resto da vida provando que você pode confiar em mim, disse ele,
erguendo as mãos para segurar o rosto dela suavemente. Não estou pedindo para você confiar em mim cegamente, Cristiane. Estou pedindo uma chance de mostrar que mudei. Antes que ela pudesse responder, o bebê chutou forte, fazendo Cristiane ofegar e pressionar a mão contra a barriga. Eduardo imediatamente colocou sua mão sobre a dela, e Ana Cristina chutou novamente, como se estivesse respondendo ao toque do pai. Ela sabe, Cristiane murmurou, olhando para baixo para onde suas mãos se tocavam sobre sua barriga arredondada. Sabe o quê? Que você é o pai dela. Ela sempre fica agitada quando ouve sua voz. Eduardo sorriu, sentindo uma onda de emoção pura atravessar seu peito. Oi, Ana Cristina, disse em direção à barriga de Cristiane. É o papai aqui. Outro chute forte fez ambos rirem, quebrando a tensão do momento. Eduardo se abaixou e beijou suavemente a barriga de Cristiane, sussurrando. Papai te ama muito, princesa. E ama sua mamãe também. Quando ele ergueu os olhos, encontrou Cristiane observando-o com uma expressão que era pura ternura misturada com amor. Naquele momento, todas as defesas dela desabaram. Eduardo, ela sussurrou. Sim, beija-me. Ele não precisou que ela repetisse. Suas mãos subiram para enquadrar o rosto dela novamente, e desta vez, quando seus lábios se encontraram, foi como se os 2 anos de separação e dor simplesmente desaparecessem. O beijo foi doce e desesperado ao mesmo tempo, cheio de saudade e promessas não ditas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Eduardo apoiou sua testa na dela, fechando os olhos para saborear o momento. Não podemos ficar fazendo isso, Cristiane sussurrou, embora suas mãos estivessem agarradas na camisa dele. Fazendo o quê? Ele perguntou, beijando suavemente a ponta do nariz dela. Complicando as coisas. Talvez algumas coisas sejam naturalmente complicadas, Eduardo respondeu. Talvez seja a hora de pararmos de lutar contra isso. Cristiane o estudou por um longo momento, vendo não apenas o homem que a havia machucado 2 anos atrás, mas também o homem que havia passado as últimas 2 semanas cuidando dela com uma ternura que fazia seu coração acelerar. Vendo o homem que falava com sua barriga todas as noites antes de dormir, contando histórias para Ana Cristina sobre como seria quando ela nascesse. Uma condição, disse ela finalmente. Qual? Se vamos tentar isso de verdade, é tudo ou nada. Eu não vou ser sua namorada de conveniência até o bebê nascer. Se você quiser estar comigo, tem que ser porque realmente quer construir algo comigo. Eu quero construir tudo contigo, Eduardo respondeu sem hesitar. Uma família, um futuro, uma vida inteira. E o exame de DNA? Vamos fazer, ele concordou. Mas não muda nada para mim. Ana Cristina é minha filha, com ou sem papel confirmando isso. Cristiane assentiu, finalmente permitindo-se acreditar que talvez, apenas talvez, eles realmente conseguissem fazer aquilo funcionar. Então acho que estamos fazendo isso, disse ela. Fazendo o quê, exatamente? Eduardo perguntou, com um sorriso que ela não via há 2 anos. Tentando ser uma família, ela respondeu. E quando ele a beijou novamente, Ana Cristina chutou a aprovação, como se soubesse que suas chances de ter um lar completo acabavam de aumentar consideravelmente. Mais tarde naquela noite, enquanto jantavam juntos pela primeira vez como um casal de verdade, Eduardo recebeu uma mensagem da irmã pedindo desculpas pelo tom da ligação mais cedo. Mas anexado ao pedido de desculpas estava o endereço de 3 clínicas diferentes, que faziam exames de paternidade pré-natal. Ela não vai desistir fácil, Eduardo comentou, mostrando a mensagem para Cristiane. Eu não esperava que desistisse, Cristiane respondeu calmamente. Mas quando o resultado sair e provar que Ana Cristina é sua filha, quero que ela seja a primeira a saber. E quero que ela seja a primeira a pedir desculpas. Eduardo sorriu, admirando a força tranquila de Cristiane. Ela vai ter que engolir muitas palavras quando o resultado sair. Bom, Cristiane disse com um sorriso travesso. Vai ser um ótimo exercício de humildade para ela. E pela primeira vez desde que havia encontrado Cristiane na rua 2 semanas atrás, Eduardo sentiu que realmente estavam construindo algo sólido juntos. Algo que nem a desconfiança de sua família, nem os medos do passado conseguiriam destruir. 1 mês depois, Eduardo estava no escritório revisando contratos
quando seu telefone tocou. Era Cristiane, e pela primeira vez desde que ela havia voltado para sua vida, sua voz soava assustada. Eduardo, você pode vir para casa agora? O que aconteceu? Ele perguntou, já se levantando da cadeira e pegando as chaves do carro. Eu estou sangrando um pouco, ela disse, tentando manter a calma na voz. Mas ele podia ouvir o pânico por baixo. E Ana Cristina não está se mexendo há algumas horas. Já estou indo, Eduardo disse, cancelando mentalmente todas as reuniões do resto do dia enquanto corria para o elevador. Você já ligou para o médico? Liguei. Ele disse para ir direto para o hospital. Mas, Eduardo, estou com medo. Vai dar tudo certo, ele disse, embora seu próprio coração estivesse disparado. Vou buscar você em 10 minutos. O trajeto até o hospital foi o mais longo da vida de Eduardo. Cristiane estava pálida no banco do passageiro, suas mãos tremendo enquanto mantinha uma toalha limpa entre as pernas para absorver o sangramento. Era pouco sangue, mas qualquer quantidade parecia demais quando se tratava da saúde da sua filha. Ela vai ficar bem, Eduardo disse, mais para si mesmo do que para Cristiane, segurando a mão livre dela enquanto dirigia. Como você pode ter certeza? Cristiane perguntou, suas lágrimas finalmente começando a fluir. Porque ela é nossa filha, Eduardo respondeu com uma convicção que surpreendeu ambos. E filhos nossos são lutadores. No hospital, foram levados direto para a sala de emergência obstétrica. O Dr. Fernando Machado, obstetra que Eduardo havia contratado para acompanhar a gravidez de Cristiane, os recebeu com uma expressão séria, mas tranquilizadora. Vamos ver o que está acontecendo, disse ele, preparando o equipamento de ultrassom. Cristiane, deita aqui e tenta relaxar. Eduardo segurou a mão de Cristiane enquanto o médico passava o gel na sua barriga e posicionava o transdutor. Por alguns segundos angustiantes, havia apenas o som estático do equipamento. Então, como música celestial, eles ouviram as batidas rápidas e fortes do coração de Ana Cristina. Aí está ela, Dr. Fernando disse com um sorriso. Coração batendo perfeitamente, movimentando-se bem. Aparentemente, nossa princesa estava apenas tendo um dia mais tranquilo. Eduardo sentiu suas pernas bambearem de alívio. E o sangramento? Placenta baixa, o médico explicou, apontando para a tela. Não é incomum nessa fase da gravidez, mas significa que Cristiane vai precisar de repouso absoluto pelas próximas semanas. Nada de atividades pesadas, nada de estresse desnecessário. Repouso absoluto significa o que exatamente? Eduardo perguntou. Significa cama, sofá e banheiro, Dr. Fernando respondeu firmemente. Nada mais por pelo menos um mês. Se a placenta se reposicionar como geralmente acontece, poderemos relaxar as restrições mais tarde. Cristiane suspirou profundamente. Um mês inteiro. É melhor ser cuidadosa agora do que lamentar depois, o médico disse gentilmente. Especialmente considerando que vocês querem fazer o exame de paternidade pré-natal. Qualquer estresse adicional no sistema pode complicar tanto o exame quanto a gravidez. No caminho de volta para casa, Cristiane estava mais quieta que o normal. Eduardo percebia que algo a estava incomodando além do susto médico. O que está pensando? Perguntou ele quando pararam em um semáforo. Que talvez isso seja um sinal, ela disse suavemente. Que tipo de sinal? De que estou forçando coisas demais, muito rápido, Cristiane respondeu olhando pela janela. Talvez eu devesse ter ficado no quartinho dos fundos da casa da conhecida. Talvez toda essa pressão de voltar para a sua vida, de tentar ser uma família... Pare com isso, Eduardo a interrompeu firmemente. O que aconteceu hoje não tem nada a ver com pressão ou estresse emocional. É uma complicação médica comum. E você não está forçando nada. Você está onde deveria sempre ter estado. Eduardo, sua irmã tem razão sobre uma coisa, Cristiane insistiu. Isso tudo é muito conveniente para mim. Você aparece na hora que mais preciso de ajuda, me oferece uma casa linda, um trabalho bem remunerado, uma família pronta. Eduardo estacionou o carro de súbito no acostamento, ignorando as buzinas dos carros que passavam. Virou-se completamente para Cristiane, sua expressão séria. Você acha que está se aproveitando de mim? Perguntou ele diretamente. Cristiane começou, mas parou, confusa. Responde, Eduardo insistiu.
Você acha que está comigo porque é conveniente? Não, ela disse finalmente, lágrimas começando a formar em seus olhos. Estou com você porque te amo. Mas outras pessoas vão pensar. Que se danem as outras pessoas, Eduardo disse com uma veemência que a surpreendeu. Cristiane, olha para mim. Eu passei 2 anos da minha vida miserável porque fui idiota demais para lutar pelo que queria. Não vou deixar que sua insegurança ou a opinião de outras pessoas estraguem nossa segunda chance. Mas e se... Não há e se... Ele a interrompeu, segurando o rosto dela entre as mãos. Há apenas nós 3. Você, eu e Ana Cristina. E eu vou proteger nossa família de qualquer pessoa que tente nos separar novamente, incluindo você mesma se necessário. Cristiane o olhou por um longo momento, vendo a determinação férrea em seus olhos escuros. Era a mesma determinação que havia tornado Eduardo um empresário bem-sucedido, mas agora estava direcionada para protegê-la e a filha que carregavam. Está bem, disse ela suavemente. Mas quero que saiba que se algum dia você mudar de ideia, se decidir que isso é complicado demais, não vou mudar de ideia. Eduardo a interrompeu, selando a promessa com um beijo suave. E para provar isso para você, quero fazer uma coisa. O quê? Eduardo tirou o celular do bolso e discou um número. Patrícia, sou eu. Escute bem porque vou falar isso apenas uma vez. Cristiane é a mulher da minha vida e mãe da minha filha. Se você ou qualquer outro membro da família não conseguir aceitar isso com respeito e carinho, então não são bem-vindos na nossa vida. A escolha é sua. Cristiane podia ouvir a voz indignada de Patrícia do outro lado da linha, mas Eduardo simplesmente desligou o telefone. Acabou, disse ele simplesmente. Não vou mais tolerar que ninguém questione nossa família. Eduardo, ela é sua irmã, e você é a mãe da minha filha, ele respondeu. E eu escolhi vocês duas. Quando chegaram em casa, Eduardo carregou Cristiane até o quarto, ignorando seus protestos de que podia andar sozinha. Ajudou-a a se trocar e se acomodar na cama. Depois trouxe travesseiros extras para deixá-la confortável. Vou trabalhar de casa pelas próximas semanas, anunciou ele, ajeitando as cobertas ao redor dela. Eduardo, você não precisa... Preciso sim, ele disse firmemente. Dr. Fernando disse repouso absoluto. Como vou ter certeza de que você está descansando se eu estiver no escritório me preocupando? E suas reuniões importantes? Nada é mais importante que vocês duas, Eduardo respondeu sem hesitar. Além do mais, é hora de começar a delegar mais responsabilidades mesmo. Quando Ana Cristina nascer, quero ter tempo para ser um pai presente. Naquela noite, Eduardo montou um escritório improvisado no quarto de Cristiane, trabalhando em seu laptop enquanto ela dormia. De vez em quando a ouvia se mexer, ele parava o que estava fazendo e verificava se ela precisava de alguma coisa. Você não precisa ficar me vigiando, Cristiane murmurou durante uma dessas verificações. Não estou vigiando, Eduardo respondeu, se aproximando da cama. Estou cuidando, é diferente. Como assim? Eduardo se sentou na beira da cama e colocou a mão cuidadosamente sobre a barriga dela. Quando eu estava no orfanato, sempre sonhei em ter uma família para cuidar. Alguém que dependesse de mim, que me deixasse protegê-la. Você está me dando isso, Cristiane. Está me deixando cuidar de vocês duas. E se eu for muito trabalho? Ela perguntou com um pequeno sorriso. Então vou trabalhar o resto da vida para merecer vocês. Eduardo respondeu beijando suavemente sua testa. 3 dias depois, enquanto Cristiane descansava na sala assistindo televisão, a campainha tocou. Eduardo atendeu e encontrou uma mulher elegante na faixa dos 50 anos parada na porta, carregando uma cesta de frutas e flores. Você deve ser Eduardo, disse a mulher. Eu sou Carmen, mãe da Cristiane. Eduardo sentiu o sangue gelar. Cristiane havia mencionado que seus pais moravam no interior e que havia perdido contato com eles depois de se mudar para Jundiaí, mas nunca havia explicado por quê. Entre, por favor, disse ele educadamente, embora estivesse mentalmente se preparando para outra confrontação familiar. Carmen entrou e olhou ao redor da mansão com uma expressão que misturava impressão e desconforto. Então é verdade, disse ela.
Minha filha realmente está morando com um milionário. Mãe? Cristiane apareceu na porta da sala, apoiada na parede, seu rosto pálido de choque. Como você soube onde eu estava? As notícias viajam rápido em cidades pequenas. Carmen respondeu seu tom frio. Especialmente notícias sobre a filha que abandonou a família para se prostituir para homens ricos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo sentiu a raiva crescer dentro dele como uma onda, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Cristiane falou. Saia da minha casa, disse ela calmamente, mas com uma firmeza que Eduardo nunca havia ouvido em sua voz. Sua casa? Carmen riu com desdém. Você realmente acha que essa mansão é sua? Querida, você é apenas a mais nova interesseira na longa lista de mulheres que se venderam para conseguir uma vida melhor. Chega, Eduardo disse, sua voz baixa, mas letal. A senhora vai sair da minha casa agora, ou eu chamo a segurança para removê-la. Carmen o olhou com desprezo. E você acha que está defendendo o que exatamente? Uma mulher que engravidou propositalmente para prender um homem rico? Uma mulher que nem tem certeza de quem é o pai da criança que está carregando? Mãe, pare, Cristiane disse, suas lágrimas começando a fluir. Por favor, pare. Não vou parar. Carmen continuou cruelmente. Alguém precisa abrir os olhos deste homem para o que você realmente é. Uma oportunista que aprendeu a usar o corpo para conseguir o que quer. Foi quando Eduardo perdeu completamente a paciência. Em 2 passos largos, estava face a face com Carmen, sua altura intimidadora fazendo-a recuar involuntariamente. A senhora tem 5 segundos para sair da minha casa antes que eu faça algo de que vamos nos arrepender, disse ele com uma calma mortal. E se algum dia tentar contatar Cristiane novamente, se algum dia tentar magoar minha família de novo, eu vou me certificar de que se arrependa pelo resto da vida. Carmen saiu apressadamente, deixando apenas o eco de suas palavras venenosas. Eduardo imediatamente se virou para Cristiane, que havia deslizado pela parede até o chão, soluçando descontroladamente. Ei, ei, ele disse gentilmente, se ajoelhando ao lado dela. Ela se foi. Está tudo bem. Não está tudo bem, Cristiane chorou. Ela tem razão, Eduardo, sobre tudo. Ela não tem razão sobre nada, Eduardo disse firmemente, carregando-a cuidadosamente até o sofá. Ela é uma mulher amarga, que não consegue ver o próprio erro de ter perdido uma filha maravilhosa. Mas se Ana Cristina crescer ouvindo essas coisas, Ana Cristina vai crescer sabendo que é amada incondicionalmente por ambos os pais. Eduardo a interrompeu. E qualquer pessoa que tente falar mal da mãe dela terá que lidar comigo primeiro. Naquela noite, enquanto segurava Cristiane em seus braços no sofá, Eduardo tomou uma decisão. Era hora de eliminar todas as dúvidas, todas as suspeitas, todas as armas que pessoas cruéis como Carmen e Patrícia pudessem usar contra sua família. Vamos fazer o exame de paternidade amanhã, disse ele suavemente. Eduardo, você não precisa... Preciso sim, ele insistiu. Não porque duvido de você, mas porque quando o resultado sair provando que Ana Cristina é minha filha, nunca mais vamos ter que ouvir questionamentos sobre nossa família. E depois? Eduardo a olhou com uma expressão que era pura determinação misturada com amor. Depois vamos nos casar antes da Ana Cristina nascer, para que ela venha ao mundo com uma família completa e indestrutível. O resultado do exame de paternidade chegou numa quinta-feira ensolarada, 3 semanas após a visita inesperada da mãe de Cristiane. Eduardo segurava o envelope lacrado nas mãos, observando Cristiane que estava sentada na cama. Suas mãos entrelaçadas sobre a barriga que agora estava enorme aos 8 meses de gravidez. Você quer abrir? Perguntou ele, estendendo o envelope para ela. Nós abrimos juntos, Cristiane respondeu, puxando-o para sentar ao seu lado na cama. Eduardo rasgou cuidadosamente o lacre e retirou a folha oficial. Seus olhos escanearam rapidamente o texto técnico até encontrarem a linha que importava. Probabilidade de paternidade, 99,98%. 99,98%. Ele disse em voz alta, um sorriso lento se espalhando pelo seu rosto. Então é oficial, Cristiane disse, suas próprias lágrimas começando a fluir, mas desta vez de alívio puro. Ana Cristina é sua filha. Eduardo dobrou cuidadosamente o papel
e o colocou na mesinha de cabeceira antes de se virar para Cristiane, enquadrando seu rosto com as mãos. Nossa filha, corrigiu ele gentilmente. Ela sempre foi nossa. Antes que Cristiane pudesse responder, Eduardo pegou o telefone e ligou para Patrícia. A irmã atendeu no segundo toque, sua voz cautelosa. Eduardo? Patrícia, acabei de receber o resultado do exame de paternidade. Eduardo disse calmamente. 99,98% de chance de Ana Cristina ser minha filha. Espero uma retratação formal para Cristiane e uma atitude completamente diferente daqui para frente. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por vários segundos antes de Patrícia suspirar profundamente. Eu peço desculpas, Eduardo, para vocês dois, eu estava errada. Não para mim, Eduardo disse firmemente. Para Cristiane. Ela é quem merece suas desculpas. Eduardo passou o telefone para Cristiane, que o pegou hesitantemente. Cristiane? A voz de Patrícia soava genuinamente arrependida. Eu sinto muito. Muito mesmo. Eu deixei meus preconceitos falarem mais alto que o bom senso, e isso foi imperdoável. Espero que um dia você possa me perdoar. Eu perdoo você, Patrícia. Cristiane disse suavemente. Só peço que no futuro confie no julgamento do seu irmão. Ele é um homem bom que merece o benefício da dúvida. Quando desligaram, Eduardo segurou Cristiane em seus braços, ambos sentindo como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Finalmente, todas as dúvidas haviam sido eliminadas. Ana Cristina era oficialmente filha deles, e ninguém poderia mais questionar a legitimidade de sua família. Agora podemos começar a planejar o casamento, Eduardo disse, beijando o topo da cabeça de Cristiane. Você tem certeza de que quer se casar comigo estando eu parecendo uma baleia? Cristiane perguntou com humor. Você está linda, Eduardo respondeu honestamente, e quero me casar com você antes de Ana Cristina nascer, para que ela venha ao mundo com pais casados. Então será melhor nos apressarmos, Cristiane disse, fazendo uma careta quando sentiu uma contração leve. Porque eu acho que nossa filha está ansiosa para conhecer o mundo. Durante as 2 semanas seguintes, Eduardo organizou o casamento mais rápido da história de Jundiaí. Seria uma cerimônia simples na igreja onde eles haviam se conhecido novamente. Ironicamente, a mesma igreja onde ele a havia encontrado naquela tarde chuvosa, vendendo brigadeiros na porta. É poético, Cristiane comentou quando Eduardo lhe contou sobre o local escolhido. O lugar onde nossa história quase terminou, sendo o lugar onde ela realmente começa. Na véspera do casamento, enquanto organizavam os últimos detalhes, a campainha tocou. Eduardo atendeu e encontrou uma mulher de meia-idade que ele reconheceu imediatamente. Dona Rosa, a antiga governanta que havia trabalhado em sua casa por 15 anos antes de se aposentar. Dona Rosa, Eduardo a cumprimentou com surpresa. Como está? Bem, Eduardo, bem, ela disse, mas havia algo pesado em sua expressão. Posso entrar? Preciso falar com você e com a Cristiane. Eduardo a levou até a sala onde Cristiane estava descansando, seus pés inchados apoiados em uma almofada. Dona Rosa cumprimentou Cristiane calorosamente, antes de se sentar pesadamente numa poltrona. Vocês vão se casar amanhã, disse ela, suas mãos tremendo ligeiramente. Sim, Eduardo confirmou. E gostaríamos muito que a senhora estivesse presente. Eu vou estar, Dona Rosa disse, mas antes preciso contar uma coisa que deveria ter contado há 2 anos. Cristiane e Eduardo trocaram olhares preocupados. Havia algo na seriedade do tom de Dona Rosa que os deixava inquietos. O que aconteceu, Dona Rosa? Cristiane perguntou gentilmente. A mulher mais velha suspirou profundamente, como se estivesse carregando um peso há muito tempo. Sobre a festa de São João de 2 anos atrás. Sobre por que Cristiane estava trabalhando naquela noite. Como assim? Eduardo franziu o senho. A Cristiane não deveria estar trabalhando naquele dia, Dona Rosa explicou. Ela havia pedido folga porque tinha uma prova importante na faculdade no dia seguinte. Eu havia concordado em cobrir o turno dela. Eduardo sentiu algo frio se instalando em seu estômago. Então por que ela estava lá? Dona Rosa olhou diretamente para Cristiane antes de responder. Porque a Fernanda, aquela menina que trabalhava com limpeza, disse para ela que você havia pedido especificamente
para que ela trabalhasse naquela noite, que você queria que ela ajudasse a servir na festa. Isso não é verdade, Eduardo disse imediatamente. Eu nunca pedi isso. Eu sei, Dona Rosa assentiu, porque eu estava encarregada da organização da festa. Mas a Fernanda convenceu a Cristiane de que você havia feito o pedido diretamente a ela. Cristiane estava pálida agora, suas mãos tremendo. Por que Fernanda faria isso? Dona Rosa hesitou antes de continuar. Porque ela estava apaixonada por Eduardo há anos. Ela sabia que você tinha sentimentos por ele, Cristiane. E ela sabia que Eduardo também sentia algo por você, mesmo que ele não admitisse nem para si mesmo. Então ela armou para que nós dois estivéssemos na mesma festa. Eduardo disse lentamente, as peças do quebra-cabeças se encaixando em sua mente. Pior que isso, Dona Rosa continuou com pesar. Na manhã seguinte, depois que vocês dois... Depois daquela noite, a Fernanda foi até Eduardo e disse que havia visto Cristiane roubando alguns objetos de prata da casa durante a festa. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Ela mentiu, Dona Rosa disse rapidamente. Eu sabia que era mentira porque estava supervisionando tudo. Mas você estava tão perturbado com o que havia acontecido na noite anterior, tão confuso com seus próprios sentimentos, que acreditou nela. Por isso você me demitiu, Cristiane sussurrou, lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Você pensou que eu era uma ladra. Eduardo não conseguia falar. A magnitude da manipulação, da crueldade do que Fernanda havia feito, estava além de sua compreensão. Ela havia destruído propositalmente a felicidade de duas pessoas inocentes, por puro ciúme. Eduardo, Dona Rosa continuou, você demitiu a Cristiane acreditando que ela havia traído sua confiança. E Fernanda conseguiu exatamente o que queria, separar vocês dois. Onde está Fernanda agora? Eduardo perguntou, sua voz baixa e perigosa. Casou com um fazendeiro rico de Campinas 6 meses depois que Cristiane foi demitida, Dona Rosa respondeu. Mas há 2 semanas ela apareceu na minha casa. Estava se divorciando e disse que a culpa a estava comendo viva há 2 anos. Foi ela quem me pediu para contar a verdade para vocês. Cristiane estava chorando silenciosamente agora, não de tristeza, mas de uma mistura complexa de alívio e raiva. 2 anos, ela murmurou. Perdemos 2 anos por causa de uma mentira. Eduardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela, com as mãos cerradas em punhos. A raiva que sentia era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era apenas sobre ele. Era sobre Cristiane tendo que enfrentar a gravidez sozinha, sobre sua filha quase crescendo sem pai, sobre todo o sofrimento desnecessário que haviam passado. Eduardo? Cristiane o chamou suavemente. Ele se virou para ela e ela viu não apenas raiva em seus olhos, mas também uma tristeza profunda. Cristiane, eu sinto muito, ele disse, sua voz quebrando. Eu deveria ter confiado em você. Deveria ter questionado a acusação, deveria ter... Pare, Cristiane o interrompeu, estendendo a mão para ele. Você foi manipulado por alguém em quem confiava. Fernanda sabia exatamente quais botões apertar porque conhecia suas inseguranças. Eduardo voltou para o sofá e se ajoelhou ao lado de Cristiane. Mas e se eu não tivesse acreditado nela? E se tivéssemos ficado juntos desde o começo? Ana Cristina teria crescido com ambos os pais. Você não teria passado por tudo isso sozinha. Mas então não saberíamos o quanto realmente nos amamos, Cristiane disse, colocando as mãos no rosto dele. Eduardo, o que passou, passou. O importante é que estamos aqui agora, juntos, com nossa filha a caminho. Dona Rosa se levantou discretamente. Eu vou deixar vocês conversarem, disse ela. Mas queria que soubessem a verdade antes de começarem sua nova vida juntos. Depois que ela saiu, Eduardo e Cristiane ficaram em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que haviam descoberto. Finalmente, Eduardo falou. Amanhã, quando nos casarmos, disse ele, quero que saiba que não é por obrigação ou conveniência. É porque eu escolho você, Cristiane. Escolho nossa família. Escolho enfrentar qualquer coisa que vier pela frente ao seu lado. Eu também escolho você, Cristiane respondeu, e escolho acreditar que tudo o que passamos nos tornou mais fortes.
Nossa filha vai nascer numa família que lutou para estar junta, Eduardo disse, colocando a mão na barriga de Cristiane. Ela vai saber desde o primeiro dia que o amor verdadeiro vale qualquer batalha. Ana Cristina chutou forte, como se estivesse concordando com as palavras do pai. Que naquele momento, Eduardo e Cristiane souberam que, independente das mentiras e manipulações que haviam enfrentado no passado, eles estavam prestes a começar um futuro construído sobre uma base de amor genuíno e verdade absoluta. Mal posso esperar para me casar com você amanhã, Eduardo sussurrou, beijando Cristiane suavemente. Mal posso esperar para ser sua esposa, ela respondeu. E pela primeira vez desde que haviam se reencontrado, ambos sentiram que realmente deixavam o passado para trás e olhavam apenas para o futuro brilhante que os esperava. O dia do casamento amanheceu com um sol dourado que parecia abençoar a união. A igreja de São José estava decorada simplesmente, com arranjos de rosas brancas e fitas douradas, exatamente como Cristiane havia sonhado quando era menina. Eduardo esperava no altar, vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos escuros, nervoso como nunca havia estado em toda a sua vida. Quando as portas da igreja se abriram e Cristiane apareceu, caminhando sozinha pelo corredor central, em um vestido de noiva especialmente adaptado para sua gravidez, Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela estava radiante, com um sorriso que iluminava todo o ambiente, suas mãos descansando carinhosamente sobre a barriga arredondada, onde Ana Cristina se movia suavemente. Está linda, ele sussurrou quando ela chegou ao seu lado. Obrigada. Cristiane respondeu, seus próprios olhos brilhando de felicidade. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando o padre perguntou se Eduardo aceitava Cristiane como esposa, sua resposta foi firme e clara. Aceito, para sempre e para sempre. E quando foi a vez de Cristiane responder, ela olhou diretamente nos olhos dele e disse: aceito com todo o meu coração. No momento em que foram declarados marido e mulher, Ana Cristina deu um chute forte, como se estivesse celebrando junto com os pais. Eduardo beijou Cristiane com ternura, enquanto os poucos convidados presentes aplaudiam. Dona Rosa, Dr. Fernando, Patrícia, que havia viajado especialmente para pedir desculpas pessoalmente, e alguns funcionários leais da empresa de Eduardo. Bem-vindas à família Carvalho. Eduardo sussurrou contra os lábios de sua esposa, suas mãos acariciando suavemente a barriga onde sua filha crescia. A festa de casamento foi íntima, realizada nos jardins da mansão onde tudo havia começado 2 anos atrás. Eduardo havia contratado seu José, o mesmo sanfoneiro da festa de São João original, para tocar as mesmas músicas que haviam marcado o início da história de amor deles. Foi aqui, Eduardo disse para Cristiane enquanto dançavam lentamente perto da fonte onde haviam se beijado pela primeira vez, que eu descobri o que era amar alguém de verdade. E foi aqui que eu descobri que valia a pena lutar pelo amor, Cristiane respondeu, descansando a cabeça no ombro dele. A música parou quando Cristiane ofegou subitamente e se segurou no braço de Eduardo. Ai, ela murmurou, uma mão indo automaticamente para a barriga. O que foi? Eduardo perguntou imediatamente alerta. Acho que... Cristiane começou, mas foi interrompida por outra contração mais forte. Acho que Ana Cristina não quer esperar mais. Eduardo olhou para o relógio. Eram 8 da noite e eles haviam se casado apenas 4 horas atrás. Você tem certeza? Eduardo, Cristiane disse com um sorriso travesso mesmo através da dor. Ela é filha sua. Claro que vai chegar mais cedo que esperado e roubar toda a atenção. Doutor. Fernando, que estava entre os convidados, se aproximou rapidamente, quando percebeu o que estava acontecendo. Vamos para o hospital, disse ele calmamente. Parece que vamos ter uma lua de mel no hospital. O trajeto para o hospital foi uma mistura de pânico e êxtase. Eduardo segurava a mão de Cristiane no banco de trás do carro enquanto o Dr. Fernando dirigia, as contrações chegando cada vez mais próximas e mais intensas. Respira comigo, Eduardo disse, tentando se lembrar de tudo que haviam aprendido nas aulas de preparação para o parto. Inspira, segura, expira. Você está respirando mais rápido que eu, Cristiane apontou entre as contrações, fazendo até mesmo o Dr. Fernando rir.
É que vai ser pai pela primeira vez, o médico explicou. É normal ficar mais nervoso que a mãe. No hospital, tudo aconteceu muito rapidamente. Cristiane foi levada para o centro obstétrico e Eduardo ficou ao lado dela durante todo o trabalho de parto, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, limpando o suor de sua testa com carinho infinito. Eu vejo a cabeça, Dr. Fernando anunciou às 2 da manhã. Mais uma contração forte, Cristiane. Eu não consigo, ela ofegou exausta depois de horas de trabalho de parto. Consegue sim, Eduardo disse firmemente, beijando sua testa. Você é a mulher mais forte que conheço. Nossa filha está quase aqui. Com um último esforço, Cristiane deu o empurrão final e, subitamente, o quarto se encheu do som mais belo que Eduardo já havia escutado. O choro forte e saudável de Ana Cristina Moura Carvalho. É uma menina perfeita, Dr. Fernando anunciou, colocando o bebê, ainda molhado e protestando, no peito de Cristiane. Eduardo olhou para sua filha pela primeira vez e sentiu como se seu coração fosse explodir de amor. Ela era pequena, mas perfeita, com um tufo de cabelos escuros como os dele e os olhos, quando finalmente parou de chorar, do mesmo tom castanho dourado da mãe. Oi, Ana Cristina, ele sussurrou, tocando gentilmente a mãozinha minúscula que imediatamente se fechou ao redor do seu dedo. É o papai, eu te amo tanto. Ela é nossa, Cristiane disse através das lágrimas, olhando alternadamente para a filha e para o marido. Ela é realmente nossa. 3,2 kg, a enfermeira anunciou. E muito saudável. Eduardo cortou o cordão umbilical com mãos tremendo de emoção, oficialmente separando Ana Cristina da mãe, mas unindo a família de uma forma que ele sabia que nada poderia romper. Quando segurou a filha nos braços pela primeira vez, ainda usando seu smoking de casamento, ele sentiu que sua vida finalmente havia encontrado seu verdadeiro propósito. Obrigado, disse ele para Cristiane, que o observava com olhos cheios de amor e cansaço. Por quê? Por me dar uma família, Eduardo respondeu, sentando ao lado dela na cama do hospital, Ana Cristina dormindo pacificamente em seus braços. Por me dar a chance de ser pai, por não desistir de nós. Obrigada a você, Cristiane disse, tocando suavemente a bochecha da filha. Por lutar por nós. Por provar que o amor verdadeiro existe. Ana Cristina abriu os olhos naquele momento, como se tivesse ouvido as palavras dos pais. Seus olhinhos escuros se moveram entre Eduardo e Cristiane, como se os estivesse estudando, memorizando seus rostos. Ela já sabe quem somos, Eduardo disse maravilhado. Claro que sabe. Cristiane respondeu com um sorriso cansado, mas radiante. Ela esteve ouvindo nossa história durante 9 meses. Durante as primeiras semanas em casa com Ana Cristina, Eduardo descobriu que ser pai era simultaneamente a coisa mais assustadora e mais gratificante que já havia feito. Ele acordava de 2 em 2 horas para ajudar com as mamadas. Trocava fraldas com uma dedicação que fazia Cristiane rir e passava horas apenas observando a filha dormir. Você vai estragar ela completamente, Cristiane disse uma tarde, encontrando Eduardo no quarto do bebê, balançando Ana Cristina para dormir, pelo que devia ser a 10ª vez naquela tarde. Ela não vai ser estragada, Eduardo protesta suavemente. Vai ser amada. Há uma diferença. E se ela crescer achando que o mundo gira ao redor dela? Então vou ensinar para ela que o mundo dela gira ao redor das pessoas que ela ama, Eduardo respondeu, beijando a testa da filha antes de colocá-la cuidadosamente no berço. Cristiane se aproximou dele e se aninharam juntos, observando Ana Cristina dormir. Às vezes, ainda não acredito que isso é real, ela sussurrou. O quê? Nós, nossa família. O fato de que conseguimos chegar aqui depois de tudo que passou. Eduardo a puxou para mais perto, beijando o topo de sua cabeça. Às vezes, acho que tivemos que nos perder para descobrir o quanto realmente queríamos nos encontrar, disse ele pensativamente. E você acha que valeu a pena? Todo o sofrimento, toda a separação? Eduardo olhou para Ana Cristina, que dormia pacificamente no berço que ele próprio havia montado. Depois olhou para Cristiane, sua esposa, a mulher que havia transformado sua casa em um lar. Cada segundo de dor valeu por este momento, disse ele honestamente, porque agora sei sem nenhuma dúvida que vocês duas são tudo o que sempre procurei.
Então não vamos mais falar do passado, Cristiane decidiu. Vamos focar apenas no futuro que vamos construir juntos. Combinado, Eduardo concordou, selando a promessa com um beijo suave. Ana Cristina escolheu aquele momento para acordar, abrindo seus olhinhos e olhando diretamente para os pais, como se soubesse que acabavam de fazer uma promessa importante sobre o futuro da família. Eduardo a pegou no colo novamente, e os três se aconchegaram na cadeira de balanço que havia se tornado o local favorito para os momentos em família. Conte uma história para ela, Cristiane pediu, se acomodando contra o peito de Eduardo. Que tipo de história? A nossa história. Desde o começo. Eduardo pensou por um momento antes de começar, sua voz baixa e carinhosa. Era uma vez um homem que pensava que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada. Até que um dia ele conheceu uma mulher especial, que mostrou para ele o que realmente importava na vida. Ana Cristina pareceu se acalmar com o som da voz do pai, seus olhinhos se fechando lentamente enquanto escutava a história de como seus pais se apaixonaram, se perderam e finalmente se encontraram novamente. E naquele momento, na cadeira de balanço no quarto do bebê da mansão que havia se tornado um verdadeiro lar, Eduardo Carvalho soube que finalmente havia encontrado tudo que sempre havia procurado. Uma família para amar e proteger pelo resto da vida. 5 anos depois, a mansão dos Carvalho havia se transformado completamente. O que antes era uma casa elegante, mas fria, agora era um lar cheio de vida, risadas e brinquedos espalhados pelos cantos. Eduardo chegou do escritório numa tarde de sexta-feira e foi recebido por Ana Cristina, agora uma menina de 5 anos com os cabelos escuros do pai e os olhos espertos da mãe, correndo para se jogar em seus braços. Papai, papai, mamãe disse que podemos fazer fogueira hoje porque é festa junina. Ana Cristina exclamou, seus olhinhos brilhando de animação. É mesmo? Eduardo fingiu surpresa, embora soubesse perfeitamente que Cristiane havia organizado uma festa junina familiar para comemorar o aniversário de 5 anos do reencontro deles. E você já sabe dançar quadrilha? Mamãe me ensinou. Quer ver? Eduardo se sentou no chão da sala e assistiu Ana Cristina demonstrar os passos de quadrilha que Cristiane havia pacientemente ensinado a ela. A mesma dança que havia marcado o início da história de amor dos pais. Quando terminou, ela correu para os braços dele e Eduardo a girou no ar, arrancando gritinhos de alegria da menina. Onde está a mamãe? Perguntou ele. Na cozinha fazendo pamonha. Ela disse que é a receita secreta da bisavó dela. Eduardo encontrou Cristiane na cozinha, agora com 25 anos, mais linda do que nunca, com uma maturidade que a maternidade havia trazido, mas sem perder nada da doçura que ele se apaixonara anos atrás. Ela estava concentrada mexendo uma panela grande no fogão, o cabelo preso num rabo de cavalo e uma pequena mancha de farinha na bochecha. Precisa de ajuda? Perguntou ele, se aproximando por trás e envolvendo sua cintura com os braços. Você chegou na hora certa, Cristiane respondeu, se encostando nele. Ana Cristina está ansiosa para começar a festa e eu acho que não vou conseguir segurá-la por muito mais tempo. E nosso segundo bebê? Como está se comportando hoje? Cristiane sorriu e colocou as mãos na barriga que começava a arredondar novamente. Aos 4 meses de gravidez, ela irradiava a mesma felicidade da primeira vez, mas agora, com a confiança de uma mulher que sabia exatamente onde pertencia e com quem queria construir sua vida. Muito tranquilo, diferente da irmã que não parava de se mexer quando eu estava grávida dela. Ele vai ser como a mãe, então, Eduardo disse, beijando o pescoço de Cristiane. Calmo e sensato. Ou como o pai, ela retrucou com humor, determinado e teimoso. Eduardo riu, lembrando de como Cristiane sempre conseguia fazê-lo ver suas próprias características com humor. Nos 5 anos de casamento, ela havia continuado sendo sua âncora emocional, a pessoa que o mantinha conectado com o que realmente importava na vida. Eduardo, Cristiane disse, se virando em seus braços. Tem uma coisa que quero te contar. O que foi? Ele perguntou, notando um brilho especial nos olhos dela. A empresa de cosméticos que compramos no ano passado, a linha de produtos orgânicos da Cristiane Moura Carvalho. Sim, e daí? Eduardo sabia que sua esposa havia se tornado uma empresária bem-sucedida por mérito próprio,
criando uma linha de cosméticos naturais que havia feito enorme sucesso no mercado. Recebemos uma proposta de uma multinacional americana para expansão internacional. Se aceitar, vou precisar viajar para os Estados Unidos algumas vezes nos próximos meses. Eduardo a olhou atentamente. E o que você quer fazer? Quero aceitar, mas só se você concordar e se conseguirmos organizar tudo para que Ana Cristina não seja afetada. Cristiane, você nem precisava perguntar, Eduardo disse com sinceridade. Claro que deve aceitar. É uma oportunidade incrível e você merece todo o sucesso do mundo. Mas e se... Nada de e se, Eduardo a interrompeu, ecoando as palavras que havia dito a ela anos atrás. Nós somos uma família. Vamos fazer dar certo. Cristiane se ergueu nas pontas dos pés e o beijou. Um beijo que continha 5 anos de gratidão por ter um marido que apoiava seus sonhos em vez de limitá-los. Eu te amo, sussurrou contra seus lábios. Eu te amo mais, ele respondeu brincalhão. Não é possível. Posso provar, Eduardo disse se abaixando para sussurrar no ouvido dela. Te amo mais do que amava há 5 anos atrás, e daqui a 5 anos vou te amar mais do que amo hoje. Papai e mamãe, parem de se beijar. Ana Cristina gritou da sala. A festa vai começar sem vocês. Rindo, Eduardo e Cristiane se separaram e foram preparar a festa junina familiar nos jardins da mansão. Eduardo havia contratado seu José novamente, que agora estava na casa dos 70 anos, mas ainda tocava sanfona com a mesma paixão de sempre. O mesmo local onde tudo havia começado estava agora decorado com bandeirinhas coloridas, fogueira acesa e uma mesa cheia de comidas típicas. Lembra da nossa primeira quadrilha? Eduardo perguntou para Cristiane enquanto observavam Ana Cristina brincando com alguns primos que Patrícia havia trazido. Lembro que você pisou no meu pé 3 vezes, Cristiane respondeu rindo. E você fingiu que não doeu para não me envergonhar. Doeu sim, ela admitiu, mas valeu a pena pelo beijo que veio depois. Quando seu José começou a tocar Asa Branca, Eduardo estendeu a mão para Cristiane. Dança comigo? Sempre, ela respondeu, aceitando sua mão. Eles dançaram devagar, mesmo com a música animada, perdidos um no outro como sempre acontecia. Ana Cristina correu para se juntar a eles, e Eduardo a ergueu nos braços para que pudesse dançar junto. Os 3 giravam ao som da sanfona, uma família completa e feliz sob as estrelas de Jundiaí. Papai, Ana Cristina disse quando pararam para descansar, conte aquela história de novo. Qual história, princesa? De como você encontrou a mamãe na chuva e trouxe ela para casa. Eduardo olhou para Cristiane, que assentiu com um sorriso. Era a história favorita de Ana Cristina, que nunca se cansava de ouvir como os pais se conheceram, se perderam e se reencontraram. Era uma tarde chuvosa em Jundiaí. Eduardo começou sentando com Ana Cristina no colo, enquanto Cristiane se aconchegava ao seu lado, quando seu papai viu uma mulher muito especial que precisava de ajuda. Enquanto contava a história familiar, Eduardo refletiu sobre como a vida era imprevisível. 5 anos atrás, ele era um homem solitário que pensava que sucesso financeiro era suficiente para a felicidade. Agora, rodeado pela família que havia construído com tanto amor, entendia que a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias ou mansões, mas nos momentos simples como aquele. E eles viveram felizes para sempre? Ana Cristina perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Vivem, Eduardo corrigiu, beijando a testa da filha, porque a história não acabou ainda. Vocês duas são minha história, e ela continua todos os dias. E vai continuar quando o bebezinho nascer também? Vai continuar para sempre, Cristiane respondeu, acariciando a barriga onde o segundo filho crescia. Porque famílias que se amam de verdade nunca param de escrever suas histórias. Ana Cristina sorriu satisfeita com a resposta e se aconchegou entre os pais enquanto observavam a fogueira crepitar sob o céu estrelado. Eduardo segurou as 2 mulheres da sua vida nos braços e soube, sem sombra de dúvida, que havia encontrado exatamente aquilo para que nascera. Ser pai, marido, protetor de uma família que havia sido construída sobre amor verdadeiro e confiança absoluta. No ano seguinte nasceu Miguel Carvalho Moura, um menino de cabelos claros como a mãe
e olhos escuros como o pai, completando perfeitamente a família que Eduardo e Cristiane haviam sonhado construir. Ana Cristina se tornou a irmã mais carinhosa e protetora do mundo, insistindo em ajudar com tudo relacionado ao irmãozinho. A empresa de cosméticos de Cristiane se expandiu internacionalmente, fazendo dela uma das empresárias mais respeitadas do país, sempre com Eduardo ao seu lado, apoiando cada decisão e cada sonho. Eduardo, por sua vez, havia transformado sua construtora numa empresa focada em habitação social, construindo casas populares para famílias de baixa renda, inspirado pela segunda chance que a vida havia lhe dado. Em toda a festa junina anual na mansão dos Carvalho, Eduardo e Cristiane dançavam a mesma música, Asa Branca, no mesmo local onde haviam se beijado pela primeira vez. Era seu ritual, sua forma de celebrar não apenas o dia em que se conheceram, mas todos os dias que escolheram ficar juntos desde então. E quando Ana Cristina e Miguel cresceram e perguntavam sobre o segredo do casamento feliz dos pais, Eduardo sempre dizia: o amor verdadeiro não é encontrar a pessoa perfeita, é escolher a mesma pessoa todos os dias, mesmo quando é difícil. E sua mãe é a única pessoa que sempre vou escolher. Cristiane complementava: e lembrem-se de que às vezes perdemos as pessoas que amamos, não porque paramos de amá-las, mas porque temos medo demais para lutar por elas. Nunca tenham medo de lutar pelo amor. E assim, na cidade de Jundiaí, numa mansão que se transformou de casa fria em lar caloroso, Eduardo e Cristiane Carvalho continuaram escrevendo sua história de amor todos os dias, provando que alguns encontros são tão poderosos que nem o tempo nem a distância, nem as mentiras conseguem destruir o que está destinado a durar para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo e Cristiane tenha tocado seus corações da mesma forma que tocou os nossos. Às vezes perdemos as pessoas que amamos, não por falta de amor, mas por medo de ser vulneráveis. Esta história nos lembra que nunca é tarde demais para lutar pelo que realmente importa e que as segundas chances podem ser ainda mais bonitas que as primeiras. Para continuar esta jornada emocional conosco, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like que nos ajuda a continuar trazendo histórias que celebram o poder transformador do amor verdadeiro. Comentem aqui embaixo de que cidade estão ouvindo e qual parte da história mais tocou vocês. Todos os dias temos novas narrativas que exploram os mistérios do coração humano. Até nossa próxima história.